Salve, salve galera! Aqui é o professor Matheus, estamos iniciando mais uma aula de HTML e CSS aqui no canal Tutorando. Hoje eu trago para vocês, assim como prometido, uma aula de técnicas e dicas de HTML e CSS. Na aula de hoje a gente vai aprender uma coisa muito bacana. A gente vai aprender a fazer um menu de topo suspenso fixo, entendeu? Menu de topo suspenso fixo, quase esqueci já. Então galera, esse é o menu que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhada nele, você vê que a gente tem um hover simples, o input, um OK e um texto. Agora o que ele faz? Ele permanece fixo assim quando a gente rola a tela, né? A gente dá o nosso scroll, ele permanece fixo. Então é isso que a gente vai aprender. Muita gente pode até achar que é complicado deixar ele fixo ou então fazer esses efeitos. E a gente vai desvendar alguns mistérios de algumas dicas de HTML e CSS que a gente vai acabar aprendendo com essa aula. Então vamos começar. Bom galera, para começar a gente vai precisar primeiro criar a nossa estrutura do HTML. Então primeiro aqui eu tenho uma estrutura normal e básica de todo HTML. Agora para o nosso menu, a gente vai trabalhar da seguinte forma. O nosso menu, como ele é 100%, ou seja, ele ocupa toda a área da minha tela. Não importa se ela for se for menor, ele vai acompanhar, mesmo que ele quebre, mas ela vai acompanhar todo o tamanho da minha tela. Ou seja, a gente vai trabalhar de duas formas. A gente vai trabalhar com uma div que vai tomar todo o espaço da tela e uma que vai centralizar. Então é isso que temos aqui. Eu criei duas divs, uma div chamada menu e outra div chamada center. Eu nomeei elas de menu e outra de center, né? Então, esse vai ser a div que vai cobrir toda a tela e essa vai ser a que vai centralizar. Primeiramente vai fazer só o menu, ou seja, só isso aqui. Essa segunda parte a gente faz depois, porque ela acompanha somente depois, ou seja, ela aqui vai trabalhar sozinha. Esse menu vai ser uma div solitária no caso, enquanto as outras vai ser outra div que a gente vai mostrar para vocês depois. Para o nosso menu a gente vai usar uma simples lista encadeada. A gente vai usar um L e um LI básico simples, como todo menu normalmente é usado. Eu tenho aqui as LI, você pode colocar quantos você quiser. No caso, eu só coloquei essas 5 aqui, só para servir como modelo mesmo. No caso, elas estão aqui. E para o nosso input, que você pode estar pensando que isso aqui é um input, ó, no caso, um pesquisar, vocês pode colocar um pesquisar, o que vocês quiserem aqui. A gente vai usar um simples input, normal, como todos os outros inputs. A gente vai fazer essa seguinte ordem, o menu e depois o input. Vamos colocar na ordem que ela vai aparecer. Eu fiz uma classe para o input, né, para centralizar a div. Eu fiz um input do tipo texto e outro input do tipo submit, como realmente é utilizado, né? Então, nosso HTML a gente finalizou a parte do menu. É só isso que a gente vai usar. O restante todo é CSS. Agora, você está perguntando, e o restante da página? Essa aqui, ó, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai criar, depois da div menu, que é a principal do menu lá de cima, a gente vai criar uma outra div chamada main, que você pode nomear do jeito que você quiser. Que ela vai ser a próxima estrutura depois do menu. Então, eu criei uma div main, né? Eu nomeei com ela como main e a gente vai utilizar simplesmente parágrafos para colocar como conteúdo, né? Para a gente não ficar perdendo tempo à toa. Eu coloquei um texto aqui cheio de lorem ipsum somente para a gente utilizar como exemplo de que realmente o menu está descendo. Quando a gente rola, ele rola também. Agora vamos ao nosso navegador, a gente atualizar, ó, a gente vê que nossa estrutura do HTML está pronta, né? Agora a gente vai apenas estilizar com o CSS. Vamos lá. No arquivo CSS da gente, você cria o arquivo CSS, você nomeia, você pode colocar dentro de uma pasta ou não. No caso eu deixei na mesma pasta, né? E eu primeiro coloquei esse asterisco aqui, que ela vai zerar, para poder zerar todos os padrões de page imaging que às vezes os navegadores ficam colocando. É muito chato, quando a gente fica procurando uma coisa, quando vê é simplesmente isso aqui. Na body também eu fiz a mesma coisa, eu apenas coloquei um background tipo do color e para ficar com aquele tom de cinza aqui atrás. E zerei também os page imaging. Agora aqui no HTML a gente vai fazer a chamada do CSS. Aqui na parte eu chamei, né, fiz um link do tipo stylehat, eu chamei o arquivo menu CSS, que é esse nosso arquivinho aqui. Agora a gente vai salvar, vamos lá salvar todos e atualizar, e você vê que não vai ter mudado apenas o fundo, que é o que eu nem falei para vocês, aquele background color que eu tinha colocado aqui. Ele não vai fazer mais nada por enquanto. Vamos agora começar a estilizar nossas divs, né? No caso, vamos começar pelo menu.
O nosso menu, como eu falei, ele vai ficar 100%. Ele vai tomar toda a nossa tela, como está aqui no modelo. Ou seja, então o que eu fiz? Eu coloquei na div menu, né, na classe menu, eu coloquei o menu do widget 100%. Por que 100% e não 100 pixels? Porque ele simplesmente, automaticamente, quando a gente põe 100%, ele vai fazer essa leitura do tamanho do navegador e vai diminuir ou aumentar de acordo com a necessidade. Agora, o widget, eu numerei realmente 60 para que ele fique um tamanho fixo. Aí eu coloquei um background dessa cor, coloquei um float left, porque ele vai quebrar de acordo com a nossa div. A gente tem a próxima classe, ela precisa desse float left, porque como ela não está centralizada, ela vai precisar desse float left para ela cair do lado. E aqui que está o segredinho de deixar o menu fixo lá no topo. No caso, a gente está usando no topo. A gente vai colocar o z-index, z-index, .999999, só 49, tá bom. E o position do tipo fixed. Existe outro tipo de position como absolute e relative, mas a gente vai usar o fixed, que ele vai fixar o menu onde a gente definiu ele, no caso no topo, e por isso que a gente precisa do float. O z-index vai fazer o que? Ele vai se sobrepor acima de todas as outras divs. No caso, quando a gente quer que uma div fique em cima da outra, a gente põe um z-index e um position, e a gente não coloca o z-index 999, esse tanto de 9 é para definir que ele realmente vai ficar, tipo, um exagero do caramba. Realmente é proposital. No caso, quando a gente quer que um menu, algum outro elemento fique abaixo, a gente coloca geralmente o negativo ou números abaixo, mas bem abaixo do que ele fica normalmente. E para nossa div center, que é essa que vai ter todo o nosso conteúdo que vai ficar lá, o que a gente vai fazer? Colocar center. Vamos colocar um widget de 70%, que ele vai tomar apenas 70% da página, um height de 60 pixels e um margem 0 alto. É aqui que está a nossa diferença do menu, que a gente colocou aqui o float left e no center a gente vai colocar um margem 0 alto, ou seja, ele vai ficar de 0 de topo e ele vai estar flutuante na tela. Por que ele é flutuante? Ele vai centralizar de acordo com que a tela for diminuindo. Ele vai centrar o conteúdo exatamente no centro da tela. Agora vamos salvar e apenas ver como é que ficou. Tá ficando nosso arquivo, nossa página. Olha aí. Tá vendo que nossa estrutura do menu inteiro já tem? E a gente só falta apenas estilizar esses outros elementos de dentro, né? Vamos lá. Para nossa lista do menu, que é da UL e LI, a gente vai fazer a seguinte estrutura. A gente chamou, né, o nome da classe e o L, que é a estrutura já condicionada, que essa a gente pode colocar uma classe dentro dela, mas a gente vamos usar já que está, né? A UL. Eu defini um widget de 70% também, assim como no center, porque ele vai ficar do tamanho total do nosso div center, da nossa div principal center. Um height também de 60% e um float left, que como ele vai ficar dentro do center, ele vai ficar exatamente no mesmo local que o center está. Ou seja, ele vai tomar todo o espaço do center. A gente vai ficar aqui, ó, vai fazer que essa é a UL, ó. Ela está tomando todo o espaço dentro. Quando a gente vem aqui, ó, inspecionar elemento com o botão direito no navegador, na div que a gente quer inspecionar elemento, praticamente todos os navegadores têm isso hoje em dia. A gente vê, ó, tá vendo? Essa nossa div center, essa nossa div menu, a div center dentro do div menu e a UL dentro da center. E é essa nossa estrutura, olha lá como é que tá vendo? Se você quer fazer isso também ajuda muito na hora de você trabalhar. Agora, para nossas LI, que são nossos menus no caso, a gente vai definir um tamanho de 50%. Isso você pode variar de acordo com o que você precisa, não é pré-definido. Você pode colocar 100 se quiser, pode colocar menor, isso depende de acordo com o projeto que você está fazendo. Para cada LI, eu defini um tamanho de largura de 50 pixels, um page na altura e embaixo de 22%. Esse, quando a gente põe apenas dois valores, um significa que vai ser para cima e baixo, outro para o lado e para o outro. Ou seja, eu defini 22%, 22 tanto para cima como para baixo, e um 35 tanto de um lado como de esquerda e direita. Que no caso vai ser isso aqui, ó, 22 para cá e 32 para cá, acho que foi 32. Um list style none, o que esse list style none vai fazer? Ele vai falar para que minha UL, que no caso é uma lista encadeada, que fica esses pontinhos, né? Que tire essa estilização que é padrão já dos navegadores, né? Eu vou jogar um float left para que cada item do menu
fique um em sequência do outro. Como tá aqui, ó, ele sempre tá um do lado do outro, ou seja, o float left faz com que ele caia sempre para a esquerda desse aqui, ó. Text align center, ele vai simplesmente jogar o texto no centro, né? Vamos definir um color, que é o cor do texto. Vamos definir a font family, que é a fonte que a gente vai usar para nossa menu, e o font size, que é o tamanho da nossa fonte. Vamos salvar e olhar como ficou. Olha aí, tá vendo que já temos começando a tomar a mesma estrutura que esse aqui, tá? Colocamos nossas divs dentro daqui, né, nossas LI, e vamos dar uma olhada aqui, ó, tá vendo? Os tamanhos já tudo certinho, bonitinho do jeito que vai ficar. Geralmente você vai ter um trabalho até que ele fique certinho assim, como eu já fiz antes, eu já tenho um número exato que precisa, mas você vai variando de acordo com o que você precisa, até chegar no ponto bacana.